estudante, seja bem-vindo. Mais uma aula de Educação Física. Estamos na aula 7. Hoje nós vamos falar sobre exercício físico e os cuidados aí com a coluna vertebral. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Prof. Iris. E nós temos aí uma aula recheada, então não vamos perder tempo, né? Vamos direto para a nossa aula. O que nós vamos estudar hoje? Acompanha comigo. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre exercício físico na prevenção dos problemas da coluna vertebral. Pelas imagens, a gente já percebe que essa aula promete bastante, né? Nós vamos aprender muito relacionado à nossa coluna vertebral. Nós temos aí uma agenda de aula. Nosso primeiro ponto aí de agenda, professora Iris. Nós temos aí anatomia da coluna vertebral. Aí o estudante da mediação já deve estar perguntando, ué, aula de biologia? Já nós vamos entender por quê. O próximo tópico, doenças associadas à má postura corporal. E o próximo, professora Iris? Tipos e características dos desvios posturais. Aí na terceira parte, né, na verdade no segundo momento da nossa aula, nós vamos falar sobre os benefícios do exercício físico, vamos falar sobre os exercícios indicados e vamos ter algumas dicas e cuidados importantes, todos eles pensando o quê? A nossa coluna vertebral. Então vejam que vocês vão aprender aí algumas dicas. Para essa aula de hoje nós temos duas habilidades. A habilidade 1, reconhecer a anatomia da coluna vertebral. Então, nós vamos precisar estudar essa anatomia, as doenças associadas à má postura corporal e, ao mesmo tempo, a gente vai refletir. Refletir o quê? A importância da postura corporal adequada e os cuidados, né, que nós devemos ter no nosso cotidiano. Habilidade 2, professora Iris. Vamos aí identificar e diferenciar os tipos, características e cuidados que são preventivos com os desvios posturais da coluna vertebral na vida diária. Então vejam bem, nós vamos falar muito aqui também sobre os desvios posturais. Inclusive nós temos uma matéria jornalística que vai falar sobre isso. Vamos seguir. O nosso primeiro tópico é a anatomia da coluna vertebral. Então, nós vamos entrar nesse slide, professora Iris, para a gente problematizar aqui um pouquinho, né, essa dinâmica de como que vai ser. Então, nós temos o primeiro momento da aula aí, vocês vão ver um pouco da anatomia. Então, a gente vai estudar um pouco dessa composição, dessa formação, o porquê que a coluna é tão importante, o que compõe essa coluna vertebral. E aí, depois, nós vamos associar com as doenças, para que, então, a gente entre com a abordagem do exercício físico. Então, fica comigo aí que essa parte é uma parte mais introdutória, mas ela é importante para você poder entender o efeito do exercício. Então, fica comigo aí de olho no slide. Então, relacionado à anatomia, então vejam bem, a coluna, ela é um eixo central do nosso corpo. Pelas imagens a gente já vê aqui que ela sustenta, né? Ela sustenta e ela também se comunica. Então, ela é um eixo central que é responsável tanto pela sustentação, como eu já falei, mas também a flexibilidade do nosso tronco. Através dessa coluna, a gente pode se comunicar. E essa comunicação vai envolver o quê? O sistema central e o periférico. Então, nós temos aí uma função bem importante da coluna vertebral, que vai desde a flexibilidade, a sustentação e a comunicação. Então, ela é bem importante no nosso corpo. A coluna vertebral ela é composta de 33 vértebras. Então, nós temos aí, na região ali do nosso tronco, né, 33 vértebras que vão estar situadas umas sobre as outras. E elas vão estar desde a região da nuca até a região da pelve. Então, a gente vê aqui nessa imagem que ela pega desde a região inicial, né, da cabeça, ali na nuca, até a região aqui da pelve. Uma vértebra, aqui nesse desenho a gente tem um exemplo de uma vértebra. Nós temos aqui a medula, que é esse eixo aqui marrom, né, esse tipo cilindro, né, um círculo ali. Nós temos a medula, nós temos a vértebra e nós temos o disco. Então, numa estrutura anatômica de uma vértebra, quando a gente começa a ter problema na coluna vertebral, é
ele vai estar associado a essas partes aqui. Mais especificamente, ele vai acometer tanto a vértebra quanto o disco. Então, a maioria das doenças associadas aí à coluna vertebral, eles vão acometer essa vértebra, que é o osso, e o disco ali que vai estar entre cada vértebra. Então, essa coluna, como ela é composta por várias vértebras, a gente tem que cuidar muito, né, com a nossa postura corporal, para que a gente não desgaste essas vértebras, dependendo aí da sobrecarga. O que mais que a gente tem que ver? Pensando aí essa estrutura das vértebras que eu já expliquei para vocês, então vamos lá. A gente tem as 33 vértebras distribuídas aqui. Como que seria essa distribuição? Nós temos a região cervical, que aí seria uma região do pescoço, então nós temos ali as vértebras cervicais. Nós temos a região do tronco, que seriam ali as vértebras torácicas. E nós temos a região da cintura, onde nós temos a vértebra lombar e as vértebras da região pélvica. Então vejam bem que a nossa coluna ela é dividida. Quando a gente tem aí alguma doença associada, principalmente a questão dos desvios posturais, vai estar associada a uma determinada região. Então a gente tem cervical, torácica, lombar e a região pélvica. O que eu quero chamar a atenção? Que a pelve, que é essa região aqui de baixo, né, próxima ali à região do bumbum, a gente tem que ela é a base da coluna, onde os membros inferiores se articulam. Então, quando a gente tem algum problema, alguma doença associada aqui a essa região, ela também pode comprometer a região dos membros inferiores. Vamos seguir. E aí, como que fica isso? Às vezes você faz um exame, aí a pessoa vai lá e diz assim: ah, você está com problema na C1, na C7, na T1, na T3. Aí você não sabe o que é. Então, agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Então, lembra que eu falei que nós temos lá as vértebras cervicais? Então, as cervicais, elas são de 1 a 7. Então, C1 a C7. Você está observando aqui que tem uma inicial, né? Cervical, C. Então, essas são as vértebras cervicais. Começa ali na região da nuca e ela dá um total aí de 7 vértebras. A gente tem as torácicas, que é uma região mais voltada ali, já próxima à região do ombro, né? Chegando quase lá na região lombar. A gente tem aqui T1 até T12. Isso significa o quê? Que são 12 vértebras dorsais ou torácica. Então, quando eu tenho algum problema na coluna torácica, ali na região torácica, eu vou acometer ali a vértebra de T1 a T12. E eu tenho a lombar, que é de L1 a L5. E é um total ali de 5 vértebras lombares. E eu tenho a região sacral, que é mais embaixo, e a coquígea, né, que vai estar associada ali à região da pelve. Essas vértebras, elas são fundidas. O que seria o fundido, professora? São vértebras que não estão naquele formato que eu mostrei para vocês. Elas são unidas ali, fundidas, tipo como se fosse um grande osso, né? Então, elas são fundidas. Então, eu tenho aqui na sacral 5 vértebras e na coquígea 4 vértebras, que dá um total aqui de 9 vértebras lá na região da pelve. Se a gente for pensar aqui, isso fica muito fácil para a gente entender um exame, né, professora Iris? Com certeza. Porque quando a gente vai fazer um exame que tem qualquer problema na coluna, quando você vai fazer uma leitura ali qualquer, você já aponta qual que é, se é na cervical, se é na região torácica, se é na região lombar, se é na região da pelve, e ele já localiza ali a vértebra. Então é interessante a gente entender um pouco mais para a gente poder também associar qual é a doença que vai estar associada e qual que é o tipo de exercício que a gente pode fazer para aquela região específica da coluna, ok? Então vamos seguir, professora? Vamos seguir. Então acompanha comigo ali. Agora nós vamos falar sobre as doenças associadas à má postura corporal. Então vou voltar aqui de novo, professora Iris. Vamos entrar nesse slide e eu vou perguntar da professora Iris. Professora, a senhora conhece alguém que tem problema de coluna vertebral? Olha, muita gente, viu, prof?
Muita gente. Então, vejam bem, o problema da coluna vertebral, as doenças associadas, elas não começam de um dia para o outro, né? Elas vão dando sinais. A gente já estudou aí sobre ergonomia, a gente já estudou aí sobre Lé, a gente já apontou que alguns hábitos do cotidiano podem acometer, a postura é um fator determinante. Então, a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Uma doença associada à coluna, ela não nasce de um dia para o outro. Para vocês terem uma ideia, muitas doenças eu tenho que desgastar aquela vértebra. Então, lembra que no início eu falei, tem ali o disco, entre a vértebra tem um disco ali, aquele disco desgasta, se eu tiver maus hábitos posturais, por exemplo. Então, agora nós vamos ver algumas doenças associadas aí à postura corporal. Por quê? Porque a postura corporal é o principal fator de risco para que você tenha essas doenças. Por isso, associada à postura corporal. Vamos seguir? Fica comigo aí, de olho no slide. Vamos lá. Então, nós temos aqui a primeira, que seria o quê? Qual que é a função, né, então, dessa coluna, professora Iris? Proteger as estruturas neurais, né, da medula e suas raízes, ao mesmo tempo que também coordenar e transmitir os movimentos entre os membros superiores e os inferiores aí na coluna vertebral. Vejam bem, a gente já mencionou sobre a questão da importância da função da coluna logo no início. E por que a gente trouxe de novo? Para você ver que quando eu tenho um problema da coluna, eu afeto todo o meu sistema nervoso. E aí vai estar associado por quê? Porque ele vai envolver a medula e as raízes nervosas ali. Então, às vezes, quando você tem um problema, por exemplo, lá na sua lombar, aí você vai ficar sentindo em outras partes do corpo e vai achar que é um outro problema. E é simplesmente a sua coluna vertebral. Por quê? Porque ela vai estar aqui associado com essa questão do sistema nervoso. E aí nós trouxemos uma situação aqui para a gente refletir. Lembra que eu falei que a postura é o nosso principal desafio para proteger a nossa coluna vertebral? Então eu trouxe aqui um exemplo. E aí jovem gosta muito de sentar desse jeito, né? Afastada aqui da cadeira. Às vezes o adulto também gosta muito. Então o que ele faz? Ele vai comprimir essas vértebras. E aí quando ele faz essa compressão, olha o que acontece aqui com o disco dele. Lembra que eu falei que tem a vértebra, né? Essa parte vermelha aqui é o disco. Então, toda vez que ele senta ali, ele está comprimindo o disco. Então, ele está desgastando esse disco. À medida que ele faz isso diariamente, isso vai comprometer, isso vai gerar uma inflamação. E essa inflamação vai gerar uma doença associada. Então, por que eu tenho que sentar com a postura ereta, professora? Para preservar o meu disco, para preservar a minha vértebra. Por que eu não tenho que sentar curvado, professora? Porque se eu curvo, eu vou degradar aqui, vou dificultar ali a parte externa, né, da minha vértebra ali, o disco vai estar prejudicado igual. Então, você vê, se você senta curvado, prejudica. Se você senta ali muito inclinado ou afastado da cadeira, prejudica. Então, eu preciso ter uma postura ereta aí para preservar a minha vértebra, preservar o meu disco. Aí nós temos aqui a primeira, né, lombalgia, que vai estar associado, uma doença associada aí a má postura. O que seria a lombalgia, professora Iris? Seria aí as dores na região lombar da coluna. Elas podem estar ou não associadas às dores irradiadas para os membros inferiores, sendo a sua causa multifatorial. Então, pode ter multi-ações aí que estão envolvendo nessa lombalgia. Perfeito. Então, vejam bem, a lombalgia, ela é uma doença associada à má postura, mas não é somente a má postura. Quando a gente analisa aqui causa multifatorial, significa que pode ter outros fatores relacionados. E são dores que vão associar os membros. Lembra que eu falei que irradia, que vai devido à comunicação com o sistema nervoso? Então, você sente a dor na região lombar, mas ela irradia para os membros inferiores. Então, não é uma dor que fica ali só na região lombar. Nós temos também a dor ciática. O que seria a dor ciática, professora Iris? A dor ciática ela é uma dor irradiada, né, para as pernas, podendo haver aí uma perda de força, de sensibilidade ou reflexos na área inervada pela raiz nervosa que foi comprometida.
Mais uma doença que a gente percebe aí que o sistema nervoso vai estar comprometido e que ela a dor não vai vir só na região da coluna, né? Ela vai irradiar para as pernas. E isso é explicado por quê? Porque a minha coluna vertebral, ela comunica com todo o meu sistema nervoso, então essa dor ela vai irradiar também por outras partes do meu corpo. Nós temos aqui um que é bem famoso, né, professora Iris? Muito conhecido, muita gente reclama, muita gente sente, que é a hérnia de disco. Exato, e a hérnia de disco está bem associada àquele slide que eu expliquei sobre a vértebra, sobre o disco sendo comprimido, sobre o disco ali sendo desgastado. Então vejam bem, quando eu tenho uma hérnia de disco, ela significa o quê? Que houve um rompimento do disco vertebral. Então lembra que eu tenho um disco aqui entre cada vértebra? Então esse disco rompeu. E aí extravasou o seu conteúdo, ou seja, o que tem ali que forma aquele disco, ele extravasou. Quando esse disco rompe, fica osso com osso ali. Então o que vai acontecer? Vai aumentar a fricção ali quando ele for fazer os movimentos. Então ele sente uma dor muito grande, porque aqui passa todo o meu sistema nervoso. Então por isso ele vai sentir muita dor. Esse disco, quando ele inflama, professora Iris, ele, além dele ter essa inflamação e ocasionar toda essa dor, ele também começa a limitar o indivíduo. O indivíduo vai ter dificuldade de fazer os movimentos, às vezes diz assim, minha coluna travou. E aí tem a ver justamente porque ele não tem mais o disco, ou o disco já está ali bem corrompido, né? Bem extravasado mesmo, e aí faz com que ele tenha limitação de movimento. É interessante, prof, que ele pode imaginar aqui os dois punhos cerrados, né? Esse atrito, não há aqui um limitador de impacto. Então, se há esse atrito, eu posso ter aí um incômodo tanto no osso, né? Como essa inflamação, esse desgaste, esse derramamento aí do disco. Exato, e aí o disco ele vem como amortecedor ali, Exato. Tanto ele vai facilitar o movimento, né? Como ele vai amortecer. E aí quando eu tenho esse disco extravasado ali, eu tenho uma dor muito grande. Quem sofre de hérnia de disco sofre muito de dor, porque é um processo inflamatório. Vamos ver o outro agora? Acompanha comigo. Bora lá. Então, nós temos o bico de papagaio. Esse também é bem conhecido, né, professora? Muito conhecido, principalmente pelas pessoas com um pouco mais de idade. Então, o bico de papagaio, vocês vão perceber aqui nessa imagem que não tem mais nem disco. É osso com osso, literalmente, né? Então, ele faz uma formação óssea nas bordas articulares à frente. Então, ele faz mesmo como se fosse um bico de papagaio. Percebam aqui por essa imagem, ó. Então, ele é como se fosse um bico de papagaio e isso vai estar diretamente associado aí com um disco intervertebral. Então, é uma protuberância ali, né, que é gerada pelo desgaste desse disco. E esse disco não é desgastado de um dia para o outro. Como eu falei, é um processo, são maus hábitos posturais, é carga de peso exagerada também, tudo vai estar associado. Vamos seguir. E aí nós temos uma muito conhecida, né, professora Iris? Também, principalmente no grupo da terceira idade, né, prof? Muita reclamação nesse sentido. Exato, a osteoporose. Vocês devem estar perguntando, mas professora, a osteoporose é ocasionada devido à má postura? Não necessariamente, mas eu trouxe ela por quê? Porque ela está associada aqui com a diminuição da massa óssea. Então, ela vai também ter osteoporose na coluna vertebral. E como a gente está trabalhando a coluna vertebral, eu trouxe ela para a gente entender um pouquinho mais. Então, a osteoporose é uma doença que não acomete só a coluna vertebral. Então, ela vai ocasionar diminuição da massa óssea de todo o corpo. Só que quando ela acomete a coluna vertebral, ela traz mais agravante ainda. Então, eu tenho essa diminuição da massa óssea e eu tenho também a diminuição da densidade óssea. Então, vocês imaginem aqui por essa imagem que o osso fica meio esfarelado, aquela coisa meio de tipo migalhinhas do osso, ele dá uma esfarelada, né? Começa a existir aí muitos mais fragmentos e espaços, né, prof? Exato. Esse osso. E aí, como consequência da osteoporose, tem um aumento da fragilidade do osso e a suscetibilidade a fraturas. Como a professora Iris falou,
a população idosa é a que mais acomete. E aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Porque essa perda de densidade óssea, de massa óssea, também vai estar associado com a idade. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai ter uma perda dessa massa óssea, vai tendo a densidade diminuída. Aí é por isso que é importante fazer o exercício, é importante ter uma alimentação saudável. A mulher, devido aí à questão da menopausa, quando ela perde ali, para de menstruar, ela também vai ter isso potencializado devido à perda do cálcio. Então, a osteoporose, ela vem com a idade, mas também temos osteoporose na coluna vertebral. Por isso, nós trouxemos para abordar nessa aula. Vamos seguir, professora? Vamos seguir, com esses cuidados e com a aula. Próximo tópico aí, acompanha comigo. O próximo tópico nós vamos falar sobre o quê? Professora Iris. Os tipos e as características dos desvios posturais. Então, vejam bem, vamos entrar nesse slide de novo, professora, rapidinho, para a gente ver aqui. Presta atenção aqui comigo. Nós já falamos da anatomia, nós já pontuamos algumas doenças, nós não falamos de todas, foram só algumas. Agora, nossa conversa é diretamente com você. Aí você diz, mas como assim, professora? Antes a senhora não estava conversando com a gente, não. Agora a conversa é exatamente com você. Nós vamos falar dos desvios posturais. E jovem, carrega muito peso, anda muito, despojado, às vezes fica no celular muito tempo. Então, hoje a nossa conversa, agora, nesse momento, vai ser com você, para você entender a importância de você ter essa postura correta durante aí o uso do celular, no carregamento da mochila, na hora de fazer as coisas na sua casa, para que você não tenha nenhum desvio postural. Ou se você tem, ainda tenha tempo de corrigir, de fazer uma educação postural. Vamos lá então? De olho na tela, fica comigo aí sem piscar, vamos lá. Aí, o que eu quero saber, professora Iris, desse jovem? Qual que é a postura que a senhora acha que ele tem aí? A gente espera que seja a última aí do lado próximo do intérprete, né, prof? Porque se for a primeira, a segunda e a terceira e a quarta, tá complicado. Olha, será que eu tenho um jovem que anda com essa postura aqui, será? Empina o peito pra frente, bumbum pra trás e anda ali? Será que eu tenho um jovem? Quase um patinho. Será que eu tenho jovens que andam dessa forma aqui? Ou aquele que anda curvado, né? Meio envergonhado, ou aquele que anda com o pescoço muito à frente, chega primeiro o pescoço, depois o resto do corpo. Será? Ou será que eu tenho jovens que anda realmente ali com a coluna ereta, tem uma postura corporal na região cervical, região lombar, cuida realmente com a sua postura? Então vamos refletir mais um pouquinho. Aí nós temos aqui os desvios, né, professora? Sim, temos aí a cifose, né, a primeira delas. Essa cifose, ela é uma curvatura da coluna para fora, né, passa um pouco do eixo aí e se torna essa cifose. Esse aumento exagerado na curvatura torácica da coluna vertebral pode levar a uma hipercifose, que é um exagero ainda maior. Então, vamos observar que a cifose, ela vai pegar lá as primeiras vértebras. Lembra lá que a gente estudou das vértebras cervicais ali? Então, ela vai pegar e já vai entrar um pouco nas vértebras torácicas. Mas o foco maior dela ali na região cervical. E nós temos aqui a lordose, que seria o quê, professora? É uma curvatura da coluna para dentro, né? Um aumento aí anormal da curva interior das costas, o que pode levar aí essa hiperlordose, além do normal. Então, nós vamos observar, por exemplo, vou voltar a imagem aqui. Essa imagem aqui, professora, ó. Quem anda desse jeito tem aí uma grande probabilidade de ter ali, né, um problema de lordose, né? Isso. Porque ele está ali numa postura de hiperlordose. Quem também faz essa postura aqui tem um grande risco de ter cifose ali, né? Então, a gente vai vendo que conforme o hábito que você vai adotando no seu dia a dia, né, você vai tendo aí os problemas de coluna associados, que são os desvios. E aí, quais que seriam as causas mais comuns, professora Iris? A gente tem a má postura, a gravidez, a obesidade, o condicionamento físico que é insuficiente, ou seja, minha musculatura está fraca,
é bem associado aí que eu posso ter aí algum desses desvios. E ó, interessante o estudante da mediação observar que a gente falou de postura e agora a gente percebe que não é só a postura que vem como um fator de risco aqui relacionado aos desvios, né? A gente vai ter também a questão do condicionamento físico. E aí essa palavra, ela é nossa palavra de chave. Então, se o condicionamento físico pode ser uma causa, ali o insuficiente, né? O condicionamento físico insuficiente, então, galera, vamos fazer exercício. Vamos fortalecer. Interessante aí que o povo aqui no estúdio, inclusive o nosso intérprete, eles melhoraram até a postura quando você falou, quando nós mencionamos aqui sobre condicionamento. Todo mundo se mexeu, se arrumou. É porque no dia a dia a gente não se observa, né? Então, você imagina ali quando você senta errado que o seu disco está sendo comprimido, ou a parte interna ou externa, e você fazendo todo dia isso, e daqui a um dia você vai estar com um bico de papagaio, com uma hérnia de disco, aí você começa a se preocupar, né? Então, imaginem, toda vez que vocês forem sentar errado, imaginem o que está acontecendo com o disco de vocês. E imagina que não é só num disco, não, são nos 33, que são 33 vértebras ali que vai estar sendo comprometida. Vamos seguir? Bora lá. Fica de olho na tela. O próximo agora é a escoliose, né? O que seria escoliose, professora Iris? A escoliose, no caso, a coluna apresenta um desvio lateral, que pode ser percebido pela variação da altura dos ombros. Então, né? A gente tem aqui uma coluna normal, que está bem ereta. Isso. E uma coluna com escoliose. Esse desvio pode ser para o lado direito ou para o lado esquerdo. O que vai influenciar? O local, né? Por exemplo, quem carrega a mochila, mais do lado direito, o desvio vai ficar para aquele lado. Você carrega só de um lado. E quem carrega do lado esquerdo? Para o outro. E assim sucessivamente. O que mais, professora Iris? Essa escoliose, ela pode ser encontrada principalmente aí em crianças, mas nos jovens tem bastante também, viu, prof? Exato. E essa escoliose, ela tem uma curva em C, né? Isso. Ou em S ali. E ela vai envolver tanto a coluna torácica quanto a coluna lombar. Então, naquela parte anatômica lá, ela vai pegar a região torácica e a região lombar. Tem dois tipos de escoliose, né? A estrutural e a não estrutural, ou seja, é uma escoliose que eu já vem do nascimento, e uma escoliose que eu adquiro conforme meus estilos de vida. Nós temos as causas da escoliose, professora Iris. Ela pode ser aí congênita, neuromuscular, degenerativa, né? Principalmente aí uma escoliose do adulto, pode ser tumoral, pode ser idiopática, né, uma escoliose mais para o adolescente, e também relacionada aí ao comprimento do membro inferior. Perfeito. Quando eu tenho uma escoliose, ela também vai estar associada ao envelhecimento. Então, conforme eu vou envelhecendo, eu também posso ter esse problema de escoliose. Isso por quê? Porque eu tenho a perda da função dos músculos. Então, com o processo de ligamento, eu vou perdendo ali massa muscular. Aliás, o processo de envelhecimento, eu perco a massa muscular. Eu tenho ali problemas nos meus ligamentos, né, que vão ficando mais rígidos. Os meus discos intervertebrais vão desgastando. Então, o envelhecimento por si só, ele já traz aí um processo de perda. Por isso, a importância da gente fazer o exercício. Para fechar essa parte dos desvios, nós vamos ver uma matéria agora. E aí, nós voltamos falando aí de algumas dicas e cuidados. Acompanha com a gente. No dia a dia, é comum nos depararmos com cenas como essa. Quase todo mundo tem um celular e passa bastante tempo conectado, teclando. Mas o que pouca gente sabe é que essas mensagenzinhas aparentemente inofensivas podem representar risco para a nossa saúde. A escoliose é um desvio da coluna vertebral que acaba afetando a postura da pessoa. Ela tem 3 tipos mais conhecidos, sendo a idiopática, que não tem nenhuma causa, a congênita, que a pessoa já nasce com ela, ou a neuromuscular, que é quando a pessoa tem algum acidente neurológico, alguma patologia neurológica e acaba afetando diretamente o corpo da pessoa, causando fraqueza muscular de um lado e espástica do outro. Qualquer pessoa pode ter escoliose, sendo que ela ocorre mais no período de 9 a 15 anos, que é quando a pessoa passa pelo período de crescimento. Outro grande problema é a hiperlordose,
que é a curvatura da coluna vertebral na região lombar. Isso ocorre geralmente por excesso de peso ou também de forma idiopática que não tem causa ou até mesmo congênita. É uma alteração na coluna vertebral que faz com que a parte do bumbum venha muito para trás, aumentando essa curvatura para dentro. Já a hipercifose é completamente o contrário da hiperlordose. Ela ocorre mais na região torácica, que faz com que a região da coluna faça uma curvatura para fora. É o famoso corcunda. Você já reparou na sua postura? Se a sua resposta é não, está na hora de prestar mais atenção. A falta de atenção para esse simples detalhe pode ter consequências sérias para a sua saúde. Então, se você usa demais o celular, tablet ou computador, você tem que ficar atento. A maneira correta de usar aparelhos eletrônicos, como celular, computador, é que a sua coluna vertebral fique de uma forma neutra. Ou seja, cotovelos a 90 graus, a cervical estendida, nada de fazer uma hipercifose, nada de fazer uma hiperlordose colocando a cabeça para frente. Para segurar o celular, segurar na visão dos olhos e manter sempre os cotovelos a 90 graus. No computador, geralmente vai ser a mesma coisa, dependendo da sua altura, você deve adaptar a mesa e o assento para poder utilizar o aparelho. Outro detalhe importante: o uso de mochila pesada demais e, se carregada de forma errada, pode também provocar dores e até problemas na postura. Por isso, os especialistas recomendam que o peso do material escolar carregado por vocês estudantes seja de 10% do peso corporal. A maneira correta de carregar a mochila escolar é usando um peso de aproximadamente 10% e 15% do peso corpóreo. Ou seja, se você tem de 60 quilos até 70, você pode usar de 9,2 até 11 quilos. Nós já falamos de tantos problemas que podem ser causados pela má postura. Por isso, é importante fazer exercícios educativos e preventivos para esses desvios. E para a correção e fortalecimento postural, é recomendado fazer, por exemplo, pilates e natação. A natação e o pilates são fortes aliados quando se fala em postura. Por quê? Essas duas atividades se correlacionam no alinhamento da musculatura e da coluna vertebral. Tanto a natação quanto o pilates usam de mecanismos que vão fortalecer, alongar ou encurtar a musculatura desejada para o alinhamento perfeito da coluna vertebral. O resultado geralmente é de 100%, mas depende da forma que essa atividade é feita, da frequência, do biotipo e principalmente da patologia associada. Viu só a importância de cuidarmos da nossa postura? Bom, agora a aula continua com vocês, aí do estúdio. Tchau! Olha aí, viu aí? Dicas maravilhosas e nós já vamos continuar com dicas aqui. De olho no nosso slide nós temos aí, então, como que a gente pode prevenir, né? Ou tratar os desvios posturais. Então, a matéria ilustrou bastante, né? Alguns cuidados, algumas dicas com os desvios posturais no nosso cotidiano, aí em atividades, tanto no uso do celular, na questão dos estudos. E aí, o que é a fórmula mágica aqui, professora Iris? A fórmula mágica aí é se manter o corpo alinhado, né? E praticar aí exercícios físicos, né? Trabalhar os alongamentos, o fortalecimento de toda essa estrutura, né? Principalmente aí das costas, também fazer uso aí de fisioterapia, tudo isso vai contribuir. Perfeito, então fechamos aqui mais um tópico. No próximo tópico nós vamos falar sobre os benefícios do exercício físico para a coluna vertebral. Então, por que é tão importante? Lembra que a professora Iris falou aí sobre fortalecer, né? Fortalecimento do músculo. Então, quando eu faço exercício, eu vou combater essa má postura, eu vou aliviar a sobrecarga ali das atividades diárias naquela região da coluna, porque eu vou fortalecer a minha musculatura e vai sustentar melhor ali a minha coluna, as atividades que eu realizo no cotidiano. Vai diminuir as dores lombares e cervicais, vai aumentar a densidade mineral óssea, e aí aqui nós lembramos da osteoporose, e nós lembramos aqui já da região lombar e região cervical. E automaticamente ele vai melhorar a postura.
e essa melhora vem associada justamente pela questão do fortalecimento muscular. E o exercício também é muito bom para o sistema ósseo. Então, a gente tem aí um benefício maravilhoso. Então, quando eu tenho um problema de coluna, eu preciso prioritariamente fortalecer aquela região que eu tenho aquele problema de coluna. Então, se é a região lombar, eu vou fortalecer a lombar. E eu também preciso fortalecer a região do core, que são aquelas musculaturas mais específicas, mais internas, né? Então, quando eu tenho esse fortalecimento, eu vou conseguir alinhar a coluna lombar contra a ação da gravidade. Então, essa região do core vai facilitar esse alinhamento, vai estabilizar a cintura escapular, a cintura pélvica e durante todos os movimentos que eu vou realizar. Então, fortalecer a região do core vai ser extremamente importante e gerar a força para os movimentos. O que mais, professora Iris, que eu posso pontuar aqui de acordo com o colégio americano? Ele diz aí que os componentes essenciais de uma prescrição de exercício incluem aí modalidades apropriadas com intensidade, duração, frequência e uma progressão de carga. Tem aí exercícios de flexibilidade, de fortalecimentos, os pliométricos e os funcionais. Perfeito. Então, fazer um exercício físico, eu preciso de orientação do profissional, justamente para que ele possa dosar a intensidade, a duração e a frequência, né? E considerar também as necessidades desse praticante, ok? Vamos seguir. Aí nós chegamos aqui nos exercícios que são indicados para a coluna vertebral. Quais que seriam eles? O primeiro exercício é o Pilates. Na matéria jornalística foi falado aí sobre o Pilates, que aí compõe uma série de exercícios físicos. Esses exercícios vão trabalhar o corpo e a mente, eles vão fortalecer toda a musculatura específica, a região do core. Então, a gente tem aqui vários exercícios, tem para todas as idades, todas as faixas etárias, seja gestante, idoso, adulto, criança. Então, a gente tem ali os exercícios de fortalecimento. O próximo seria o quê, professora Iris? Temos aí a musculação. Essa musculação auxilia aí no fortalecimento dos músculos, que estão aí próximo da coluna, auxilia também na melhora da postura, no alívio da sobrecarga, das atividades do dia a dia. Perfeito. Então, a musculação também é muito indicada. Aqui tem uma ressalva em relação à carga. A gente não pode, quando tem problema de coluna, usar cargas muito elevadas. E se utilizar uma carga mais elevada, tem que cuidar com a postura e a execução do movimento para não sobrecarregar a coluna. Por isso é importante, quando você for procurar uma academia, for procurar um profissional da educação física, que você, né, avise que você tem algum problema de coluna, né? Principalmente se ele já foi diagnosticado, né, prof? Perfeito. Aí nós temos também a dança, que também vai fortalecer a musculatura, vai aumentar a flexibilidade, vai ajudar nessa consciência corporal e na melhora da postura. Então, nós temos várias opções. Não tem desculpa de dizer, eu não gosto de musculação, mas eu gosto da dança, então vamos dançar. Nós também temos algumas atividades, né, que podem ser feitas na água, né, professora? Sim, nós temos duas em questão aqui. Temos a natação e temos a hidro. A natação, ela isenta aí do impacto, auxilia no fortalecimento, mais uma vez, do músculo, alonga, alivia a pressão sobre a coluna, aumenta a amplitude do corpo. E a hidro, ela fortalece também a musculatura, auxilia aí no combate à má postura e nas dores lombares e cervicais. Então, é uma boa pedida. Se a gente for observar, as duas têm contribuições semelhantes. Então, eu tenho, não gosto da natação, vou fazer hidroginástica. Não gosto da hidroginástica, vou fazer a natação. Os benefícios ali são semelhantes. Aí eles devem estar se perguntando qual a diferença de um para outro. Acho que mais a questão do convívio social, né, prof? E também o próprio exercício, né? Jovem, ele gosta mais da natação. Geralmente, hidroginástica associa com mulheres, com idosos. Tá certo que o jovem pode fazer igual, mas é um tipo de exercício que a gente diminui o impacto. Então, dependendo do problema que você tiver, é um exercício que pode te ajudar. Muito bom, muito interessante. Ajuda até na melhora do sono. E da circulação também. Com certeza. Então, vamos ver agora o nosso último tópico para fechar a aula. Acompanha comigo. Então, nós temos agora as dicas e cuidados com a coluna vertebral. Primeira dica é com o uso
uso do celular. Então, relacionado ao uso do celular, vou chamar a atenção aqui. Por que é importante eu utilizar ali o celular posicionado próximo ali, que dê para eu ter uma visão dele? Porque quando eu faço isso, eu consigo ter aqui um peso de 5 quilos. Quando eu passo aqui, eu tenho 27 quilos. Olha aqui, nos 60 graus aqui. Então, a posição da cabeça vai ser um problema aqui. Então, a má postura ao usar o celular, eu tenho que cuidar com ela. O que mais que eu tenho que cuidar? Com o carregamento dos objetos. Então, quando eu vou carregar o objeto, eu posso comprimir a minha coluna vertebral aqui. Se eu carrego inclinado para frente ou inclinado para trás, eu posso comprimir os discos vertebrais ali, achatar esses discos, diminuir os orifícios aqui e comprometer a minha coluna vertebral. O que mais? Cuidado com a mochila. A matéria jornalística falou sobre a mochila. Qual que é o cálculo da mochila? 10% do seu peso corporal. Até 10% é o que você pode carregar ali na sua mochila escolar. E o uso do salto. O uso do salto também é um fator extremamente de risco, né? Então, o que eu tenho que cuidar? O uso prolongado do salto pode causar aí vários problemas, né? De coluna, outras doenças associadas. E os saltos tipo plataforma é o que é mais recomendado. Por quê? Porque eles vão elevar, né, a parte anterior do pé e não vai haver sobrecarga no peso. Então, eu vou evitar ali também os saltos acima de 6 centímetros. E aí nós fechamos, né, professora? Fechamos. Fechamos aqui, que a gente vai vir aqui para a gente fazer o nosso mexa-se na hora da revisão. Já já nós estamos de volta.